Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que estão esses estudos de geometria espacial? Estou tendo dificuldade nos sólidos geométricos. Pessoal, hoje eu vou tentar ajudar vocês, né, auxiliar um pouquinho com relação ao conteúdo de pirâmide, certo? E aí eu vou estar resolvendo com vocês uma questão da lista de exercícios e deixar as outras para que vocês estejam resolvendo depois, né? Vamos ver o que diz a nossa lista de pirâmide, ver o que diz a primeira questão para a gente resolver, tá certo? A letra A e a letra B são muito parecidas, só diferencia na base, que a letra A, a base é um quadrado, e aí na letra B vocês vão considerar aqui como sendo vários triângulos formados, né? Vocês conseguem resolver também, sem muita dificuldade, e vou deixar o restante, né, para que vocês estejam resolvendo em casa, que são mais com relação aos dados, né, que é dado com relação à pirâmide. E eu vou resolver a letra A, deixar que vocês estejam resolvendo a outra em casa. A primeira questão fala o seguinte, amados. Calcule a área lateral, a área total e o volume das pirâmides regulares, cujas medidas estão indicadas abaixo. Quando a gente fala a área lateral a gente precisa calcular a área desses triângulos que estão ao lado. Como a gente está falando da letra A, vai resolver a letra A. A área lateral a gente tem que calcular a área de um desses triângulos e, a partir disso, multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4? Porque eu tenho 4 triângulos que têm o mesmo tamanho. Base 5 e uma altura que a gente vai ter, né? Vai ter aí que descobrir. Aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em área total, é pegar essa área que a gente acabou de encontrar, né, da soma desses quatro, e somar com a área desse quadrado que tem na base de lado 5. Então, a área total é achar essa área lateral que a gente acabou de encontrar e somar com a área desse quadrado de lado 5. O volume, pessoal, como é uma pirâmide, é 1/3 da área da base vezes essa altura que está sendo dada por H. No decorrer, né, das nossas resoluções, nós vamos ter o H sendo visto para dois momentos. O primeiro H como sendo, né, a altura do triângulo do lado, certo? E o outro H como sendo a altura da nossa pirâmide. Então, lembrem-se que nós só temos aí até então uma pirâmide que tem medidas de arestas 5. Eu vou ligar a câmera, né? E agora para nossa página para a gente estar respondendo. Vamos começar, né, com a área lateral. A área lateral eu preciso calcular a área de um daqueles triângulos, né? E a partir da área desse triângulo eu vou multiplicar por 4, porque eu tenho uns 4 triângulos que têm o mesmo formato. No caso do triângulo, vou colocar ATR, é para a gente entender que é a área do triângulo, certo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Naqueles casos, a gente já tem a base, que é 5 vezes a altura, dividido por 2. Mas a gente não tem a altura do triângulo na lateral, os triângulos que a gente tem na lateral. Então, o primeiro passo nesse caso é encontrar a medida, né, da altura daquele triângulo. Como a gente não tem, nós vamos ter que utilizar o teorema de Pitágoras. E aí, nesse caso, o teorema de Pitágoras, como os triângulos eles são todos regulares, ele divide o lado exatamente no meio, né? Então, nós vamos ter aí uma hipotenusa de medida 5 e um dos catetos medindo 2,5. Então, o que é que nós temos? 5 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Agora o H quadrado a gente não tem como, né? Como simplificar. Mais 2,5 ao quadrado dá 6,25.
Eu vou deixar tudo que tem H de um lado e o que não tem eu vou passar para o outro lado. Então, meu H ao quadrado vai ser igual a 25 menos 6,25. H ao quadrado vai ser 25 menos 6,25, 18,75. A partir daqui a gente já começa a ter mais ou menos definido a medida da altura do triângulo, da lateral, né? Que vai ser raiz quadrada de 18,75. Pessoal, vocês podem prosseguir daí com essa raiz quadrada, certo? Ou se vocês tiverem como, que eu sempre aconselho é simplificar. Sempre que tiver como simplificar, simplifique. Porque aí fica um número mais bonitinho, digamos assim, mais arrumadinho, né? Então, nesse caso, como é que a gente pode simplificar? No caso de 18,75, ele é a mesma coisa que 6,25 vezes 3. 6,25 vezes 3. Por quê? Porque o 6,25 a gente tem raiz quadrada exata, que é 2,5, que a gente viu aqui em cima, ó, 2,5, 6,25. Então, a gente já reescreve a nossa altura, né, do triângulo como sendo 2,5 raiz de 3. Aqui é a altura do triângulo na lateral. A gente já consegue agora organizar a área de cada triângulo, né? Agora nós vamos substituir aqui. 5 vezes 2,5 raiz de 3 sobre 2. 5 vezes 2,5, nós vamos ter aí, né? 4 dá 10, 12,5. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a área de um daqueles triângulos da lateral. Como a gente tem uma lateral formada por 4 triângulos, eu vou colocar aqui até de outra cor, vou colocar de vermelho, certo? A área lateral, AL, é igual a 4, porque nós temos 4 triângulos, né? Formando a área lateral, vezes 12,5 raiz de 3 dividido por 2. Minha área lateral vai ser 4 dividido por 2, eu já posso dividir direto, né? Que dá 2. Quando eu multiplicar 2 vezes 12,5, nós vamos ter 25, né? 2 vezes 5, 10. Ou vocês podem multiplicar 4 vezes esse valor. No final, divide por 2. O que é que eu fiz? 4 por 2 dá 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 12,5, que dá 25. Então, nós vamos ter 25 raiz de 3. Com relação à a área total vai ser igual à área lateral mais a área da base. Ela só tem uma base.
Então, quando a gente quer saber a área total, soma-se a área dos lados com a área da base. Nesse caso, a área total da nossa pirâmide vai ser a área lateral 25 raiz de 3 mais a área da base. O que foi que a gente viu? Que a base é um quadrado de lado 5. Se a base é um quadrado de lado 5, quer dizer que a área basta que a gente eleve esse valor ao quadrado, ou seja, 5 quadrado. Então, quem vai ser minha área total? 25 raiz de 3 mais 25. Se vocês preferirem deixar só de um jeito mais organizado, vocês podem ainda colocar o 25 em evidência. Então, o que é que vocês têm? 25, abre parênteses, aqui vai dar raiz de 3 mais 1. Então, aí vocês têm raiz de 3, né? Mais uma área total. Calculamos a área lateral, calculamos a área total, pessoal. Falta agora calcular o nosso volume. Quando vocês vão calcular o volume, no caso da pirâmide, vai ser a área da base, que a gente já viu, né, que dá 25, não é isso? Vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. A área da base, a gente já viu que é 25, vezes a altura, que a gente não sabe, dividido por 3. Só que agora, pessoal, o que é que acontece? Deixa eu parar de compartilhar aqui um minutinho. Deixa eu compartilhar com vocês agora a outra tela, para mostrar para vocês agora a nossa diferença é o seguinte. Veja que agora eu preciso dessa altura da pirâmide. Então, para que eu tenha a altura dessa pirâmide e que eu possa aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou precisar da altura desse triângulo que a gente já encontrou, né, anteriormente, e metade do lado desse quadrado. Se é 5, metade, 2,5. Então, essa medida aqui, ó, vale 2,5, e eu vou precisar da altura desse triângulo que a gente já encontrou anteriormente. Então, agora, esse H que vai ser trabalhado agora, representa a altura da pirâmide. O outro H representava a altura desse triângulo, que eram os triângulos das laterais. Agora, nós vamos encontrar esse H, que é a altura da nossa pirâmide. Vamos mudar de cor, né? Vou botar aqui um verde, para a gente calcular agora esse H que não foi dado e que a gente vai precisar. Como a gente viu, a hipotenusa daquele do triângulo que é formado, né, o nosso teorema de Pitágoras, ele é representado pela altura que a gente já viu, que a gente já encontrou, que é a altura do triângulo, que é isso aqui, ó, esse valor aqui. Eu vou utilizar esse valor aqui ao invés desse, porque como a gente vai levar ao quadrado, quando a gente levar a raiz, ela some. Então, o que é que eu vou ter? Raiz de 18,75 elevado ao quadrado
que vai ser igual. Agora o nosso H que está de verde é a altura da pirâmide, o outro H é a altura do triângulo, eu estou colocando de cores diferentes já para vocês entenderem isso. Mas aquela outra base que a gente viu que é metade do lado, e se o lado vale 5, metade vai ser 2,5 ao quadrado. Como eu falei, eu vou utilizar esse termo, porque na hora que eu levar ao quadrado a raiz tome, então vai sobrar para a gente aqui 18,75 igual a h ao quadrado mais 2,5 ao quadrado dá 6,25. Vou deixar tudo que tem h de um lado, que é só o h ao quadrado, e o que não tem, vou passar para o outro lado. Então, nós vamos ter 18,75 menos 6,25 h ao quadrado. 18,75 menos 6,25 dá 12,5. Então, quem vai ser a altura da pirâmide? A altura da pirâmide é raiz quadrada de 12,5. E aí é o que eu sempre venho falando, né? Se tiver como vocês simplificarem, toda raiz que tiver como simplificar, simplifica. Nesse caso, essa raiz a gente pode escrever 12,5 como sendo 6,25 vezes 2. 6,25 vezes 2, porque a gente sabe que 6,25 tem raiz. A gente viu aqui, ó, que é 2,5. Então, o que é que nós temos? A raiz, ela sai, que é 2,5, e o 2 que não tem raiz continua. Então, nós vamos ter aqui raiz de 2. Então, nós vamos ter que a altura da pirâmide é 2,5 raiz de 2. Agora, a gente já consegue calcular o volume. O volume é 25, que a gente já viu, né? Que é a área da base, vezes a altura, que a gente encontrou, que é 2,5 raiz de 2, dividido por 3. 25 vezes 2,5, nós vamos ter 62,5 raiz de 2 dividido por 3. Aqui é o nosso volume. Tem gente que tira a raiz aproximada de 2, que simplifica por 3, mas fica a critério de cada um. Então, o volume da nossa pirâmide, amados, é 62,5 raiz de 2 dividido por 3. Certo, amados? Então, era isso. Espero ter ajudado vocês aí no estudo, né? No estudo das pirâmides, pessoal. Desejo bons estudos a todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, amados. Até a próxima.